Por elas. Só lembrando, meus irmãos, olha só, a nossa programação vai começar às 14. Se você chegar depois das 14, você vai perder a abertura da escola. Uma coisa que nós trabalhamos com essa geração que tem nos acompanhado nesse ministério já há algum tempo, é a pontualidade dos trabalhos. Nós vamos começar no horário, porque nós entendemos que as crianças precisam aprender a respeitar o horário também, tá bom? Então, cadê as crianças? Vem cá, as crianças, por favor. Fica aqui perto do pastor, ok? Meus irmãos, criança faz barulho mesmo, viu? E a gente precisa ajudar as crianças. Como é que a gente ajuda? Orando por elas, ajudando elas. E de vez em quando, você que é mamãe, que passou por essa experiência, ajuda a mamãe, dá um toque nela, para ela ajudar. Porque o pior é não trazer a igreja. Eu sempre digo, traga o seu filho, para ele acostumar com a igreja, para ele entender que aqui é lugar de culto ao Senhor. Ele vai acostumar. A turma acostuma. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar com os nossos pais. Então, não deixe trazer, traga. E se fizer barulho, a gente segura aqui até eles entrar no eixo, porque nós cremos que vai entrar no eixo em nome de Jesus. Não escutei o amém. Amém. Agora ficou bom. Vamos orar? Vinícius, vem cá, meu filho. Ora aqui pelas crianças em nome de Jesus. Mesmo sentados, vamos orar por elas. Senhor, nosso Deus Pai, louvado e bendecido seja o teu nome, Pai. Essas crianças aqui à frente, elas que não puderam estar, conhece a todas, cuida de todas, abençoe, Senhor, essas professoras, essa noite, possa cuidar desses pequeninos e que eles sejam alcançados da forma deles, do coraçãozinho deles, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Ensina-nos a cuidar dessas crianças de cada um do Senhor. Nós oramos em nome santo de Jesus Cristo, Filho amado. Amém. Amém. Podem sair tranquilamente. Vamos lá. Meus irmãos, nós temos a presença de pelo menos 3 nomes conosco nessa noite. E eu queria já agradecer a presença. Um deles é o Milton, que eu conheci, lá de Lusiânia, Goiás, está nos visitando, trabalhando na cidade, é da Igreja Presbiteriana de Lusiânia. E o seu amigo, que é o Ricardo, que está aí com ele, estão trabalhando na cidade, prestando serviços. E conhecemos o Alzino, eu não conheci. Cadê o Alzino? Está lá atrás. Obrigado, Alzino. Deus te abençoe. É você que esteve aqui, Alzino, perguntando que hora que era o culto? Eu falei, 7 horas. Seja bem-vindo, viu, Alzino? Rua Dinamarca 127. Depois cumprimenta o Alzino lá, gente, que é nosso vizinho aqui. Por falar em vizinho, meus irmãos, a semana da igreja, ela é uma semana que a gente precisa da igreja. Em que sentido, pastor? Orar. Qual é o outro sentido, pastor? Ter presença nos trabalhos à medida do possível. Tá bom? Terça-feira, amanhã às 20 horas, nós estaremos na escola para a gente às 20 horas dar abertura ao trabalho da semana missionária. Então, nós vamos nos unir ao povo de lá, para a gente fazer um grande culto de abertura. Então eu espero ver os irmãos lá amanhã às 20 horas. Terça-feira, 6h30, estamos aqui orando, meus irmãos. Só no mês de julho, nós temos um grupo que está vindo orar aqui pela manhã. O grupo começou bem, já está bem desanimado, mas eu queria encorajar esse grupo e não deixasse de orar. Orar não é só uma tarefa do pastor, dos presbíteros, não. Orar é uma tarefa da igreja. Por favor, nos ajude em oração. Terça-feira, 6h30. Às 20 horas, a nossa escola de paz. Quarta-feira, um grande culto aqui na igreja, com a presença da igreja e da nossa caravana de Contagem que está vindo fazer o trabalho aqui. Tá ok? Sexta-feira nós encerramos aqui a nossa semana, orando ao Senhor, agradecendo pela semana missionária. Meus irmãos, eu estou crendo e trabalhando por isso, e pedindo a Deus que nos ajude em relação a isso. Nós teremos uma semana muito boa e produtiva, no nome de Jesus. Estamos fazendo a nossa parte, tá certo? E você está colaborando com isso, graças a Deus. Então, vamos em frente em nome do Senhor Jesus, evangelizar as nossas crianças. Depois, se você puder, se você souber, você me fala qual a última vez que foi feita uma escola bíblica de férias na igreja.
Me fala o ano, por favor, os mais antigos aí. Eu ainda não tive essa informação, mas me fale, porque a gente precisa saber dessa história para a gente registrar e a gente guardar isso também e orar por isso. Tá bom, queridos? E no sábado tem o trabalho da UPH na casa do Oséias, às 20 horas. Você é o nosso convidado, os homens estarão ali em nome do Senhor Jesus para a gente fazer esse trabalho, tá bom? Meus irmãos, alguns irmãos estão viajando e pediram para a gente orar por eles. Outros estão sumidos mesmo, e aí não pediram para orar não, mas eu estou pedindo para você orar por eles, tá bom? Ora por eles. Não sei se é o frio, não sei o que está acontecendo, mas vamos orar para Deus abençoar os nossos queridos. Abra sua Bíblia, vou fazer uma reflexão em Efésios capítulo de número 6, do 10 até o 20. Nós vamos caminhar um pouco nesse texto, no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Efésios 6, verso de número 10 até o verso número 20, nós estaremos falando sobre essa passagem. Efésios 6, meus irmãos, do 10 ao 20, você pode ficar com a sua Bíblia aberta, e assim a gente vai ler as Escrituras que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez falar ou fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Senhor nosso Deus, estamos com a Tua palavra aberta, ela é a Tua palavra, a voz que fala ao nosso coração. E como precisamos, ó Deus, da Tua direção e Tua instrução nesta hora, nós oramos pedindo a Tua bênção, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu particularmente gosto de filmes com cunho épico. E um dos filmes que eu mais gostei de ver, que de vez em quando eu me deparo vendo de novo, se chama Gladiador. Eu gosto do Gladiador. Saiu o 2, mas o 1 marcou. E uma das cenas que mais me chama a atenção, desses gladiadores que lutam nas arenas ali, são a armadura que eles usam. Armadura para o peito, armadura para o braço, para as mãos, para a cabeça, para as pernas e assim por diante. A armadura, meus irmãos, ali dentro desse cenário do filme, é contado numa época em que era dominada pelo Império Romano. E aqui eu quero fazer alusão então a Paulo, que lidou muito com isso, porque ele foi preso em Roma. E ele convivia muito com isso, e ele então pega algumas coisas do dia a dia, da vida do povo, e traz isso para a vida da igreja. Quando nós olhamos, meus irmãos, para essa carta que Paulo escreve, ele estava preso. O contexto é muito interessante, porque aqui no capítulo 6 ele trata da questão dos filhos, a questão do lar, dos senhores, e depois, meus irmãos, ele vai tratar do verso 10 ao verso de número 20 em diante, sobre a armadura de Deus. E eu me lembro que quando eu era criança, participando de uma EBF,
eu me lembro que a professora cantava as músicas e falava da importância da armadura para o crente. E era muito interessante porque tinha algumas figuras, né? Algumas imagens assim que ajudava a ilustrar, e aquilo tudo colaborava para que, ao ver, eu ouvisse e eu cantasse, eu entendesse o que estava sendo dito ali. Mas o fato, meus irmãos, é que nós, a Igreja de Cristo do presente tempo, não podemos deixar de abrir os nossos olhos por uma grande realidade presente. Nós temos uma luta, meus irmãos, todos os dias contra o maior inimigo da igreja, contra o maior inimigo da sua vida, contra o maior inimigo da sua família, dos seus filhos e assim por diante. Nós estamos falando do diabo. O diabo, meus irmãos, ele não dorme, ele trabalha 24 horas contra a vida da igreja, contra a vida da sua família, contra a vida da liderança da igreja e assim por diante. Hoje temos uma nação livre que ainda se permite proclamar o evangelho de norte a sul, leste a oeste, em todo o território nacional, falando do nome de Jesus. Mas há algumas nações do outro lado do mundo que não permite isso. Não se pode pregar, não se pode falar do nome de Jesus e outras coisas mais. Então, meus irmãos, muitas das vezes, eu e você nos acomodamos a tal ponto que esquecemos o nosso inimigo. Nós achamos que está tudo muito bem. Temos o conforto da nossa casa, temos a nossa condição financeira estável e assim por diante, e de repente a gente começa a entrar por um caminho perigoso, que é o caminho de se acomodar diante da realidade pelo qual estamos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo aqui está dizendo para nós que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor e na força do poder do Senhor que a igreja é fortalecida, que a igreja é abençoada e que a igreja de fato desfruta da presença de um Deus que não abandona o seu povo, mas anda com o seu povo e está presente com o seu povo. É interessante, meus irmãos, que Paulo ele vai tratando dessa matéria aqui com a igreja de Éfeso, e ele depois continua dizendo, olha, revestivos de toda a armadura de Deus. E aí você pode perguntar assim, pastor, quais são as armaduras de Deus? O apóstolo Paulo vai tratar isso muito bem. E quando Deus, meus irmãos, nos apresenta a importância de nós revestirmos da armadura, é exatamente porque o nosso inimigo trabalha 24 horas contra a sua vida. E ele trabalha contra a igreja. Não tem problema, não tem a menor dúvida quanto a isso, meus irmãos. Talvez uma das maiores estratégias do diabo hoje seja manter a igreja quieta no seu canto. Uma igreja que não ora, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não tem comunhão, uma igreja que não conhece os irmãos uns aos outros e assim por diante. Eu sou pastor há 20 anos e já tomei bastante susto de irmãos congregarem na mesma igreja, por exemplo, estão lá há 20 anos juntos e nunca se visitaram. Tomam, ceiam juntos, participam das reuniões da UPH ou da SAV juntos, mas nunca tiveram um tempo de comunhão em família. E, meus irmãos, eu percebo que a igreja precisa estar unida em Cristo. E essa união em Cristo, meus irmãos, vai fortalecer a igreja, a fé e assim por diante. Mas Paulo vai dizer assim, meus irmãos, que quando nós revestimos dessa armadura, a finalidade, queridos, é para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Querido, em nome de Jesus, você precisa crer nisso. O diabo arma cilada todos os dias contra a sua vida. E aqui não estou dando nenhum ibope para o diabo, mas eu estou alertando a igreja em nome do Senhor dela, de que nós temos que abrir os nossos olhos para as ciladas que o diabo coloca no nosso caminho. Temos que abrir os olhos, meus irmãos. Temos que acordar. Temos que orar com mais intensidade. Temos que viver o evangelho com mais coragem, com mais intrepidez, com mais ousadia, com mais firmeza, vivendo hoje como se Cristo voltasse amanhã, queridos. É nessa perspectiva. Portanto, meus irmãos,
o diabo, segundo o apóstolo Paulo, ele arma ciladas contra a sua igreja. E ele faz isso, meus irmãos, com muita perfeição. Mas o apóstolo Paulo continua, dizendo assim: olha, a igreja de Éfeso, igreja Ebenézer de Mariano do presente tempo, a vossa luta ou a nossa luta não é contra carne e sangue. Muitas das vezes você acha que está lutando contra o pastor, contra o irmão, contra o presbítero, contra o seu próprio cônjuge e assim por diante. Querido, o apóstolo Paulo está dizendo que essa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Traduzindo a coisa, nós estamos lutando contra o diabo. É o diabo, meus irmãos, que está. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Queridos irmãos, nós não podemos mais viver uma vida medíocre, uma vida sem poder, uma vida sem testemunho, uma vida como se tudo estivesse mil maravilhas. Não está, meus irmãos. Há uma convulsão no nosso planeta, nação contra nação, crianças sendo maltratadas, crianças sendo vendidas, ser humano sendo traficado, drogas, armas, crimes, mentiras, injustiça, um monte de coisa acontecendo, meus irmãos, e a igreja tem que se levantar em nome do Senhor Jesus para dizer: nós queremos que o Senhor nos use, mesmo que isso nos leve para as arenas de Roma, morrer por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Porque foi exatamente isso que Paulo fez, meus irmãos. Ele foi intrépido, ele foi corajoso. E é interessante, meus irmãos, que Paulo, depois de dar essa orientação, dizendo que devemos ser revestidos do Senhor, e devemos vestir da armadura do Senhor, e a nossa luta não é contra carne e sangue, o apóstolo Paulo agora começa, a partir do verso 13, nos instruir como crentes em Cristo, a pensar qual é essa armadura. E ele fala assim: tomai toda a armadura de Deus. É toda a armadura, não é algumas partes da armadura, é toda a armadura. E aí, meus irmãos, Paulo vai continuar dizendo assim: para que possais resistir no dia mau. Qual é o dia mau, meu irmão? É uma pergunta que se faz, né? Qual é o dia mau? Ontem passou, hoje existe, amanhã não sabemos. Hoje é o dia que o Senhor fez. Esse dia, meus irmãos, para alguns está sendo um dia mau. Alguém faleceu, alguém desviou do Evangelho, alguém te trouxe uma notícia ruim. É o dia que você, em vez de orar mais, você pecou mais. O dia ficou ruim, o dia é mau. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que você precisa vestir essa armadura para resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, porque aí a garantia que eu tenho é que se eu me revestir dessa armadura de Deus, eu vou exatamente ter vencido tudo. E aí Paulo vai dizer assim: permanecer inabaláveis. Meus irmãos, nós temos que entender que a igreja serve um Deus todo-poderoso. Ela serve um Senhor que é Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz, e Ele de fato pagou alto preço por nós. Não temos que acrescentar absolutamente nada a essa obra que Cristo fez por nós. Nada, absolutamente nada. Ele fez e Ele é suficiente para tudo isso. Mas, meus irmãos, permanecer inabalável significa que você não vai se abalar com as ciladas do diabo, não vai se abalar com as ofertas do mundo, com a sua carnalidade, com a sua carne que grita dentro de você, diz assim: peque! E você vai resistir à sua carne, porque você quer ser santo, 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 como Deus é. Aliás, meus irmãos, esse é o tema no ano da igreja: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas no meio de vós. Meus irmãos, nós estamos santificando mesmo? Nós estamos lendo Bíblia, estamos orando, estamos participando da vida dos irmãos, nós estamos pensando na cidade, nós estamos pensando no nosso país,
nós estamos orando pelas missões, nós estamos envolvidos com a obra de Deus. Como é que está isso, meus irmãos? É isso mesmo? Você está desejando ser igual a Deus? Você está querendo ser santo igual a Deus, porque aí você precisa disso? Meus irmãos, o apóstolo Paulo tinha uma convicção no seu coração, ao ponto de falar assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o apóstolo Paulo, meus irmãos, que mesmo preso escreveu suas cartas, que mesmo preso não perdeu as esperanças de falar do nome de Jesus, que mesmo preso não perdeu a sua intrepidez, a sua ousadia, a sua coragem, a sua determinação, e foi um homem exemplar, um bandeirante da fé, como diz o reverendo Hernandes. Meus irmãos, e Paulo continua tratando conosco: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Meus irmãos, vivemos num contexto de Brasil hoje, em que a mentira foi contada, tão bem contada, que nós estamos achando que é a verdade. E tem gente duvidando da sua fé, tem gente duvidando do seu Deus, tem gente duvidando da obra que Cristo fez por você na cruz. Você fala que Jesus morreu na cruz, eu falo assim: duvido, papel aceita tudo, Jesus não é suficiente. E o que você fala? Você não fala nada, meu irmão, porque estamos tornando a geração mais analfabeta do nosso tempo, uma geração que não lê, uma geração que não ora, uma geração que não quer nada com Deus, uma geração que só quer entretenimento, uma geração que só quer o oba-oba. Meus irmãos, é isso mesmo? Não, queridos, a igreja é feita de homens e mulheres crentes no Senhor Jesus, lavados pelo sangue de Cristo, que de fato querem ter vida santa na presença de Deus, porque querem viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. É isso, meus irmãos, é isso que nós temos que fazer. E aí Paulo vai dizer: estáis cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos a couraça da justiça. Oh, meus irmãos, como é difícil muitas das vezes, né? Vivendo num mundo tão mentiroso como o nosso, a gente praticar a verdade. Mas a Bíblia te chama para praticar a verdade, para ser luz dessa terra, para ser sal dessa terra. Deus te chama para você, de fato, fazer a diferença, meu querido irmão e minha irmã, porque a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas sim contra o diabo, meus irmãos, contra as forças desse mundo tenebroso. É nesse sentido. Então a minha palavra para você nessa noite é: vamos parar de brincar de igrejinha. Não dá mais. Temos que tomar uma atitude, meus irmãos, porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele fala assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Aonde você está pisando? Aonde você está andando? O que você está fazendo? Você está envergonhando ou você está glorificando o nome do Senhor Jesus, onde você trabalha, onde você lida, o que você convive? Meus irmãos, não dá mais para ficar pensando que está tudo muito bem. Não está nada bem. Temos paz, porque Jesus colocou paz no nosso coração, mas ao mesmo tempo que colocou paz no nosso coração, Ele colocou em nosso coração, em nossa vida, a responsabilidade de falar do nome de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a palavra de Deus, meus irmãos. Foi o que Sábio pregou quando chegou no Brasil. Foi o que Martim Lutero pregou quando ele implantou lá a reforma no século XVI. Foi o que João Calvino escreveu quando ele foi prefeito de Genebra, meus irmãos. E assim terá que ser nós, que aqui somos na cidade de Mariana, pregar esse nome de Jesus com o evangelho da preparação dos pés, ou seja, calçar os nossos pés. Aonde você colocar a planta dos pés, alguém vai falar assim: tem ali um crente, louvado seja Deus. É nesse sentido, meus irmãos. Mas Paulo continua, fala assim: olha, vocês querem vestir de fato a armadura? Então vamos lá, vistam a armadura. Primeiro, cingi-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Colocou a couraça da justiça? Vamos para cima. Colocar nos pés o que? A preparação da paz, do evangelho. Outra coisa que Paulo vai dizer aqui, meus irmãos: embraçando sempre
no seu braço aqui, ou esquerdo ou direito, o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu querido, o diabo todo dia, ele fala assim, vou julgar alguma coisa contra esse cara. Boa. Meus irmãos, é muito interessante aqui que Paulo vai falar que se você não tiver com escudo, você está sujeito a ser atingido pelos dardos inflamados do maligno. Ah, pastor, mas nós somos presbiterianos, reformados. É verdade, louvado seja Deus. Mas nós também somos alvos do ataque do diabo contra as nossas vidas. Não podemos esquecer disso. Não podemos, meus irmãos. Então, querido, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, querido, embrace sempre o escudo da fé, ou seja, fortaleça a sua fé. E como é que você vai ter fé, meu irmão? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas muitas das vezes, meus irmãos, o meu coração, o seu coração, o coração dessa geração está tão encharcado pela podridão do nosso tempo, pelas redes sociais do nosso tempo, pelas vozes do nosso tempo, pelas falácias, pelas narrativas do nosso tempo, meus irmãos, que nós esquecemos de colocar dentro do nosso coração aquilo que vai produzir fé, que é a palavra de Deus. Todo dia, meu irmão, coloque a palavra de Deus no seu coração. Ela tem que tomar conta da sua vida. Você tem que, na verdade, querido, em nome do Senhor Jesus, responder a qualquer um que pede razão da sua fé com a palavra de Deus. E tem que ser assim. Meus irmãos, então, nós continuamos aqui com as instruções de Paulo. Embrace o escudo da fé. Leia as Escrituras. Por isso, meus irmãos, e quando nós chegamos no início do ano, nós dizemos assim para você, meu irmão, leia a Bíblia. Tem gente lendo a Bíblia, tem gente que já parou de ler a Bíblia, já desanimou. Ah, o pastor parou de falar, deve ser que não é mais para ler a Bíblia. Não, é para você continuar lendo a Bíblia, meu filho. Alimentar o seu coração, é para que quando você ouvir o Evangelho, você passa a entrar pelos seus ouvidos, mexer com a sua cabeça e mexer com o seu coração para produzir fé, para você enfrentar esse tempo que nós estamos vivendo como crente fiel que fala assim, o meu Senhor está voltando e você precisa entregar a sua vida a Ele. Mas Paulo continua, meus irmãos, dando instruções à sua igreja. Escrevendo na sua carta aos Efésios, ele fala assim, tomai o capacete da salvação. Ou seja, agora você precisa colocar o capacete da salvação. Eu fiquei a pensar, o que significa esse capacete da salvação, e tem algo muito lógico e interessante nisso. Porque quando você ouve o Evangelho, o seu cérebro começa a trabalhar, é o intelecto trabalhando, te falando assim, olha, você precisa mudar de vida, você está pecando demais, você precisa mudar, e o Espírito Santo de Deus trabalhando, aí aquilo ali é diluído pela sua mente, desce para o seu coração e começa a fazer uma grande diferença. Ou seja, meus irmãos, é você proteger a sua cabeça contra aquilo que está sendo colocado como algo que vai destruir a cabeça dos crentes. No Brasil, meus irmãos, eu acredito que não vai ter guerra para matar ninguém. A guerra já existe, está matando na cabeça, na forma de pensar. Os nossos filhos são bombardeados pelas ideologias do nosso tempo. Que homem pode casar com homem, que mulher pode casar com mulher, que pode usar droga, que pode beber, que pode fazer tudo que vocês possam imaginar. Queridos, é isso que a Bíblia ensina? Não. Por isso, dentro das nossas universidades, meus irmãos, há um antro de demônios, de gente usada pelo diabo, para poder arrebentar com essa geração que nós temos hoje. E você pergunta para os meninos que estão fazendo faculdade aí, se o negócio é fácil? É difícil, meus irmãos, muito difícil. Eu lembro do meu menino, Daniel, quando eu levei ele para a Universidade Federal em São João del Rei, o pastorzão falou assim, pastor, o senhor está trazendo o menino para cá? Eu estou. O senhor sabe que ele vai desviar, né, pastor?
Só estou sabendo não, hein? Ele vai desviar. Então vamos começar desde já, orando, né? Para Deus guardar o menino. Guardou o menino, graças a Deus. Mas, meus irmãos, quantas pessoas que eu conheci que passaram por lá, que desviaram do Evangelho do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque não vestiram, não colocaram o que o apóstolo Paulo está nos dizendo para colocar: o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Protege a cabeça, mas tenha nas mãos o quê? A espada do Espírito, para você, que é a palavra de Deus. Defenda-se com a palavra de Deus, meu irmão. Por isso você tem que encher sua alma, o seu coração das Escrituras. Quando você pega lá, meus irmãos, Marilene vai chegar aí e vocês vão ouvir da boca dela. Quando você vê lá no mundo islâmico, os menininhos de 6, 7 anos, 9 anos, eles sabem o Alcorão de cor. Porque os pais são obrigados a inculcar na cabeça deles, desde já, o Alcorão, que é o livro do Islã, que não vale nada, que não é a Bíblia, que a Bíblia vale sim alguma coisa, e muita coisa por sinal. Mas vocês entenderam, meus irmãos, como é que está acontecendo? E aí o papai e a mamãe precisam fazer o quê? Colocar na cabeça do menino o capacete da salvação. E colocar o quê? A espada do Espírito, meus irmãos, para a coisa funcionar e para a coisa andar. Enquanto isso, nós temos que manter as nossas vigílias de oração, orando todo dia. De madrugada, de manhã cedo, na hora do almoço, orando na igreja, orando fora da igreja, orando no volante, orando na caminhada, orando, meus irmãos, temos que orar. Senhor Jesus, tem misericórdia dessa geração. Ajuda os missionários, meu Deus. Traz mais gente para trabalhar, porque a seara é grande e poucos são o quê? Os trabalhadores. Você já orou assim? Você já orou por essa igreja? Diz: Senhor Jesus, nós estamos aqui com uns bancos que não trabalham há muito tempo e o Senhor precisa colocar gente nesse banco. Traga quem o Senhor quiser, meu Deus. Os músicos, os professores, os médicos, os doutores, os psicólogos. Traga o pedreiro, a faxineira, traga o aposentado, traga quem o Senhor quiser, mas traga em nome de Jesus, porque nós queremos que esse povo se una a nós, para nós alcançarmos essa cidade, esse lugar, para a glória de Deus, em nome de Jesus. É nesse sentido, meus irmãos. A igreja avança. O nosso general é quem? É Cristo, e Ele continua sendo o nosso general. Ele está no comando, e Ele está dizendo para a igreja: vamos, irmãos, avante, vamos caminhando, vamos embora, vamos trabalhar. Cuida da sua casa, mas vamos trabalhar em nome de Jesus. Mas Paulo continua, meus irmãos, dando instruções ao povo de Éfeso, quando ele fala no capítulo 18, depois de colocar o capacete da salvação e a espada do Espírito, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem são os santos aqui? São os crentes em Cristo. Tem gente que fala assim: pastor, eu não dou conta de orar 5 minutos, pastor. O que está acontecendo? Tem um negócio errado, menino. Se você não ora 5 minutos, tem um problema com você. Vou te dar uma dica para você orar 1 hora. Dá para orar 1 hora? Dá. Pastor, eu não tenho tempo para orar 1 hora. Beleza. Ora 5, ora 10. Se nós fôssemos olhar os pré-reformadores, os reformadores, vocês acham que eles fizeram a reforma assim, né? No estádio? Não, meus irmãos. Você pega os grandes reformadores da igreja, os caras acordavam às 4 da manhã, 5 da manhã, e oravam até 8, 9 horas da manhã, e oravam muitas vezes até meio-dia, entregando seu jejum ao Senhor. Esses são os reformadores, a gente não fala disso, não é verdade? Mas, meus irmãos e minhas irmãs, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, meus irmãos, é a instrução de Paulo, e deve ser fazendo isso com 2 perspectivas, vigiando com toda perseverança, queridos. Mas aí Paulo, ele fala assim: ô igreja de Éfeso,
Eu preguei para vocês, eu estive com vocês aí, eu andei por aí, fui perseguido e agora estou preso, eu estou em Roma, estou para ser morto a qualquer instante. Oh, queridos de Éfeso, faz um favor, além de orar por vocês, ore também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez. Eu gosto dessa palavra. O que é intrepidez? Coragem. Está faltando muita coragem para a gente falar de Jesus, não está? Está faltando coragem. Pastor, como é que eu evangelizo? Meu filho, primeiro você pede coragem. O cara abriu a boca e te deu um bom dia, você fala assim: Jesus te abençoe. E já começa um papo falando de Jesus. E prega para ele em nome de Jesus. Então, meus irmãos, o Paulo está dizendo: olha, queridos, eu estou preso, mas eu preciso que vocês orem por mim, sabe para quê? Porque eu preciso de intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. De que vale, meus irmãos, ter a riqueza desse mundo, mas não ter a eternidade com Cristo? Nada. Se eu fechar os olhos aqui agora, tenho uma certeza no meu coração dada pelas Escrituras: estarei com meu Deus para todo sempre na eternidade. Eu tenho essa certeza. E de repente, sabe o que está faltando na igreja? Está faltando gente com convicção, gente nascer de novo. Tem gente que frequenta a igreja por uma questão: ah, meu pai vai, minha mãe vai, é legal a igreja, é a única da cidade, eu vou também. Precisa nascer de novo. Precisa ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Precisa ter a mesma experiência que Paulo teve, perseguidor do Evangelho, matador de crente. Ele teve um encontro pessoal com Jesus e nasceu de novo, e Deus mudou a sua história, e Deus mudou a sua vida. Meus irmãos, a gente precisa também entender isso, que é necessário a gente pregar o Evangelho de vez em quando, até mesmo para a nossa casa. E aí, meu filho, senta aqui comigo aqui. Se morrer hoje, vai para onde? Não sei. Tem que pregar para ele. Tem que falar do nome de Jesus para ele. Porque senão vai continuar vindo à igreja e não vai sentindo o prazer de estar na igreja. Não vai sentindo o deleite que é adorar a esse Deus Todo-Poderoso. Não vai ter prazer em confessar pecado. Não vai ter prazer em investir nas missões. Não vai ter prazer em ser fiel a Deus, em nada. Porque não nasceu de novo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo: queridos, orem por mim, para que eu possa com intrepidez, para que no abrir da minha boca a palavra possa ir às pessoas, e esse santo evangelho, que é um mistério do Senhor para as pessoas, possa chegar ao coração das pessoas, e as pessoas entenderem quem é Deus. E finalmente, meus irmãos, eu quero concluir com uma palavra que me chamou a atenção quando eu aprendi pela primeira vez. Paulo está dizendo assim: eu sou embaixador em cadeias. Como é que é isso, Paulo? Embaixador em cadeias? É isso mesmo? É. Como assim? Me explica isso aí, meu amigo. Não, eu estou preso pelas leis dos homens, mas estou livre com meu Deus. Porque se eu fechar os olhos aqui, Paulo diz assim: porque o morrer para mim é o quê? É lucro. Ele tinha essa convicção, querido. Paulo falou assim: se eu morrer hoje eu estou na bênção. Ele falava desse jeito. E será que a gente pode falar a mesma coisa hoje? Não, pastor, ainda estou precisando de criar os filhos, ainda estou precisando de fazer isso. Meu irmão, não preocupe com isso não. É Deus quem cuida. Se Deus te chamar hoje, você vai para onde? Paulo está dizendo aqui: eu sou embaixador em cadeias. Em outras palavras, eu sou representante do Senhor Jesus nessa terra, mesmo aqui na cadeia de Roma. Durma com essa, imperador. Ninguém cerca o evangelho, seu imperadorzinho. Ninguém cerca. Eu estou aqui escrevendo as minhas cartas. Estou aqui, inclusive, evangelizando os seus soldados. Porque em uma carta de Paulo aqui, me parece que é de Gálatas, Paulo fala assim: eu saúdo os irmãos, inclusive os da casa de César. Já tinha muito soldado convertido, meus irmãos. Porque naquele tempo a prisão era assim: um preso, o preso estava aqui,
um à direita e outro à esquerda, um soldado à direita e outro soldado à esquerda. Ué, me tirou de um lugar e colocou no lugar melhor. Estou preso, sou embaixador e vamos discipular esse cara aqui. É o turno de 6 horas. Discipula um, discipula outro. E vamos, acabou o turno, vamos para o outro, vamos para o próximo. Centenas de soldados se converteram ao Senhor Jesus. Vocês vão poder encontrar com eles na eternidade. Amanhã, Jesus voltar hoje. Vocês vão encontrar com eles. Tem algumas pessoas na Bíblia, meus irmãos, que eu falei, meu Deus, primeiro eu vou dar um abraço no Senhor Jesus. Mas tem umas pessoas da Bíblia que eu preciso encontrar primeiro. Um deles é esses meninos aí, o soldado de César, que converteram. E não podia ser crente, meus irmãos, porque se fosse crente ia para a arena. Mas Paulo vai dizer assim, olha a igreja de Éfeso, eu sou embaixador em cadeias, ore por mim para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Meus irmãos, eu falo assim, meu Deus, o Senhor podia me dar 5% da ousadia do apóstolo Paulo, Senhor? 5%? 10% o Senhor podia me dar hoje, é um novo dia, uma porção dobrada da ousadia, da coragem, da intrepidez, porque a primeira pessoa que o Senhor colocar na minha frente, eu preciso falar do nome do Senhor, eu preciso evangelizar essa pessoa, preciso dar uma palavra de esperança para essa pessoa que está desesperada, pensando no suicídio, o lar arrebentado, pensando em ídolos e outras coisas mais, que o Senhor me dê graça, meu Deus, em nome de Jesus. E tem que ser assim, meus irmãos. Paulo nos dá esse exemplo. Revistam da armadura de Deus. Mas por favor, ore por mim. Eu sou um embaixador que estou preso, mas sou embaixador do Rei Jesus. Você está numa cidade chamada Mariana. 329 anos. Muita gente chegando para a cidade. Muita gente que já mora aqui há muitos anos. Todas essas pessoas, meus irmãos, são alvos da nossa evangelização. Para a gente mostrar para elas que nós temos que vestir da armadura de Deus para lutar contra as ciladas do diabo, mas levar as pessoas aos pés de Cristo, sendo como Paulo, ousado, corajoso, intrépido na pregação do nome de Jesus. Ainda temos a liberdade de pregar, meus irmãos. Coreia do Norte não tem, China não tem, alguns países da África não tem. Nós temos ainda essa liberdade. Por isso devemos pregar, meus irmãos. Por isso que o Evangelho, ele me constrange o coração. De eu ver um espaço como esse, uma cidade bonita como a nossa, crentes valorosos como vocês, a gente precisa, meus irmãos, pregar o nome de Jesus. Ser parceiro da obra missionária, ajudar aonde precisa, meus irmãos. É isso que nós temos que fazer. É dar uma batata, uma banana para o diabo, seja o que quer que seja lá, e sim, aqui não, Satanás. Nós fazemos parte do povo de Deus. Vai tirar farinha com outro lugar, em outro lugar, mas aqui não. Nós somos crentes no Senhor Jesus. O nosso Deus nos pediu para pregar o Evangelho, e aonde nós pregamos o Evangelho, o Senhor está conosco. Nos ajude. Nos tire, meu Deus, desse estado de marasmo, desse pensamento de achar que tudo gira em torno da minha pessoa. Você achar que a última Coca-Cola do deserto, que é isso, meu querido? Você é um miserável pecador como eu, que precisa estudar, trabalhar, fazer o seu lazer, mas você precisa pregar o nome de Jesus, como o apóstolo Paulo fez. Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta hora. Aos nossos visitantes, depois dê um cumprimento. No salão ao lado aqui temos a nossa confraternização. Que você possa participar também com alegria. E eu queria deixar uma palavra aqui final para você. Você que está aqui conosco nessa noite. Pastor, eu não sei se vou ser salvo. Porque eu acho que se eu morrer hoje,
eu não sei para onde eu vou. É isso que está no seu coração? Se é isso, você me procura, eu quero orar pela sua vida. Eu quero te ajudar nisso aí. Tá bom? Nós vamos orar por você, para você ser um crente cheio de paz, de alegria e pleno do Espírito Santo. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. A tua palavra é preciosa, é bendita, é maravilhosa, nos instrui, nos ampara, nos consola, nos exorta, nos estimula e nos dá, acima de tudo, a esperança, meu Pai, de que o Senhor continua sendo Deus, sentado no trono do universo, governa com mão forte esse mundo, esse planeta, porque Tu és o nosso Deus. Mas ao mesmo tempo, ó Pai, temos aí o diabo cirandando, fazendo ciladas contra o Teu povo, ofertando algumas coisas, meu Pai, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha proteger a Tua igreja dessas ciladas, meu Pai, que os crentes dessa igreja possam ser mais vigilantes, mais ousados, mais intrépidos, mais corajosos, mais destemidos, mais firmes na fé, meu Pai, para ser de fato luz do Evangelho do Senhor Jesus. Pedimos, ó Pai, que abençoe as missões espalhadas pelo mundo afora, ó Pai. Temos agora gente sendo evangelizado no continente africano, no continente asiático, no continente europeu, na América Latina, no continente, ó Deus, dos mais diversos lugares distintos. Senhor, visita esse povo com a Tua graça e com o Teu amor. Faz o Seu nome conhecido, meu Deus. Aqueles crentes que estão agora sofrendo, Senhor Jesus, por causa da perseguição do Evangelho, pastores, mulheres de pastores, filhos de pastores, missionários, crentes comuns, sendo ameaçados, sendo mortos, ó Deus, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, intervenha com graça e com misericórdia no nome de Jesus. Mas dê, Deus, a essa igreja a ousadia, a coragem para poder pregar o Teu Evangelho. Se porventura, meu Deus, há alguém aqui no nosso meio nessa noite, que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, que ainda não tomou uma decisão, que ainda não tem certeza da eternidade, que o Senhor possa tocar nesse coração, meu Deus, e fazer dele uma nova vida na pessoa do Senhor Jesus. Toca nesse coração, meu Deus. Tem misericórdia, faz ele sentir gosto, alegria, prazer e o privilégio, acima de tudo, de servir um Deus que nos dá esperança e a esperança da eternidade. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra nos orienta que devemos nos revestir de toda a armadura do Senhor, meu Deus. Ó Deus e Pai, te pedimos, nos ajude, meu Deus, a revestirmos de cabeça aos pés, toda a armadura possamos revestir dela, meu Pai, e encher a nossa mente, e encher o nosso coração, meu Deus, com a Tua palavra. Temos colocado tanta coisa ruim no nosso coração, meu Deus, tanto pensamento errado, tantas narrativas equivocadas, meu Pai, tantos pensamentos do nosso tempo, esquecemos da Tua palavra, do Teu poder, da Tua grandeza. Senhor, enche o nosso coração da Tua palavra, em nome de Jesus, meu Pai. Que esta igreja seja uma igreja animada, forte, vigorosa, atuante, vibrante, uma igreja de oração, de bom testemunho, meu Pai, no nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te peço que abençoe os nossos visitantes, que a graça e o amor do Senhor esteja sobre eles, ó Pai, nesta hora. Ó também, ó Pai amado, por aqueles que estão viajando, assista-os agora, ó Deus, tanto na ida quanto na volta, os guardando, os protegendo, ó Pai, no nome de Jesus. Nós oramos também, Pai querido, te pedindo que o Senhor venha abençoar a nossa cidade, ó Deus. Estamos agora encampados, ó Deus, nessa EBF, a Escola Bíblica de Férias, um trabalho com a evangelização de crianças, meu Deus. Vai atingir lares, vai atingir homens, mulheres, adolescentes, jovens. Nós vamos mexer com a estrutura da cidade, meu Pai, e nós te pedimos, ó Deus querido, revista-nos do Teu poder, da Tua misericórdia, abençoe a nossa equipe, ó Deus, que viaja amanhã para cá, nos unindo aos nossos aqui, meu Pai, que possamos fazer um bom trabalho para a glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Proteja, ó Deus, o Teu povo, e que esses trabalhos sejam uma grande bênção para a igreja, que sirva de despertamento, que sirva de ganhar novas pessoas para o Senhor Jesus. Pai amado, nós queremos fazer a Tua obra aqui nesse lugar, então nos ajude, meu Pai. Mas eu peço ao Senhor também que nesse instante, visite o coração do atribulado,
do aflito, do angustiado, daquele que está sem esperança, daquele que está passando por problema, por dificuldade, pensando no suicídio, pensando em desistir da vida, enfurdado, Deus, na depressão que o assola, que o destrói, que o Senhor traga libertação, meu Pai, usando a medicina do nosso tempo, mas acima de tudo o poder do Senhor na vida desse querido, para a glória, para a honra e o louvor do Teu santo nome. Te pedimos, ó Pai, mais uma vez, que perdoa os nossos pecados. Como somos pecadores, meu Pai, e como precisamos da Tua graça sobre nós. Revista-nos da Tua humildade. Tu és o Deus suficiente. Jesus é o poderoso Redentor que morreu por nós na cruz. Por isso, ó Pai, te pedimos, perdoa-nos e limpa-nos, ó Pai, e anima o Teu povo, ó Deus, para a glória do Senhor. Abençoa agora, ó Pai, o nosso tempo de confraternização, a nossa semana que se inicia, meu Pai. Que essa semana seja boa, produtiva, uma semana de grandes bênçãos, ó Deus. Livra o Teu povo das ciladas do diabo, livra o Teu povo dos perigos, ó Deus, que porventura está por vir, ó Deus. Livra o Teu povo no nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, ó Pai, nesta hora, no nome santo, bendito, no nome do nosso Senhor Jesus. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as dozes e eternas consolações do Teu Espírito Santo, repouse, meu Deus, sobre a vida desta querida igreja e sobre todo o Teu povo, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.